Olá, sejam bem-vindos a esse novo projeto, o Discussão Previdenciária. E hoje eu estou aqui começando, esse podcast, mas eu quero passar a palavra para quem vai ser a anfitriã, desse bate-papo, dessa discussão sobre os direitos previdenciários, um projeto que vai informar, instruir muita gente. Vanderléia Zampolo. Muito bom dia. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse projeto que a gente há algum tempo já vem planejando entrar aí nas mídias sociais, embora eu já tenho aí um certo tempo de trabalho, eu estou como advogada já há 30 anos no mercado, mas eu, ultimamente ando me especializando mais na área previdenciária e por isso a idealização desse projeto. E para começar, antes de eu entrar nas minhas dúvidas aqui relacionadas à Previdência, eu queria saber um pouco realmente dessa sua história. Na área do direito, a gente tem tantas vertentes para poder atuar, o porquê que você se sente realizada e o porquê que hoje você decidiu focar nessa área previdenciária. Como eu informei, eu já trabalho há muito tempo e eu advogo em praticamente todas as áreas cíveis, principalmente, e a previdenciária. Eu tenho uma história meio longa aí, porque eu trabalhei durante 21 anos num sindicato de classe, trabalhador, então eu fiz muito tempo direito do trabalho e a área da previdência sempre esteve muito ligada ao direito do trabalho. Ela é ligada, porque você trabalha com o projeto de se aposentar um dia. Então ela tem realmente uma ligação. E esses meus 21, 22 anos junto a esse sindicato me deu essa base, esse conhecimento, vamos dizer assim, sobre o direito previdenciário. Embora é um direito muito extenso e a gente percebe com outros colegas na minha cidade, que não é uma área que muitas pessoas gostam de atuar, até porque ela é muito complexa. Ela é uma área que tem muitas normativas, e ela muda muito rápido. Não é como o direito civil, que é uma lei que quando muda, muda o código, mas isso a cada 15, 20 anos. É muito diferente. Mas é uma área que realmente eu me identifico muito, porque é uma área social. E, na verdade, eu acho que eu tenho muito dessa vontade de ajudar, porque é isso, o direito previdenciário também é ajudar as pessoas que não conseguem achar o caminho para se aposentar, em síntese. Perfeito, eu também consigo enxergar da mesma forma, É uma área do direito que indiscutivelmente leva dignidade para algumas pessoas, E falando em levar dignidade, uma vida digna para as pessoas, tem um benefício que eu sei que ela não é uma aposentadoria, é o tal do BPC-Loas, e que algumas pessoas podem ter acesso a esse benefício. Então eu já queria começar esse nosso bate-papo entendendo como que funciona esse benefício e quem tem direito a ele. Esse é o benefício que foi criado exatamente para aquelas pessoas, em alguns casos, ou na maioria dos casos, que não têm contribuição previdenciária. Quem seriam essas pessoas? Nós temos as crianças, os autistas, as crianças que têm deficiências um pouco mais graves, que ela nunca vai conseguir ser um trabalhador, ela não vai conseguir se enquadrar no mercado de trabalho. Consequentemente, ela não vai ter o recolhimento previdenciário para um dia se aposentar. E todo esse problema de saúde que essa criança tem, ela gera um direito a esse benefício, que é um BPC-Loas. A outra pessoa que tem direito também a esse tipo de benefício é aquele idoso. Aquele idoso, principalmente as mulheres idosas que há 20, 30 anos atrás não trabalhavam e continuam não trabalhando porque vieram, de repente, de um regime onde o marido fala, não, você não vai trabalhar e você, não, consequentemente, não tem recolhimentos, que também não tiveram a cautela de fazer aquele recolhimento facultativo. E isso também gera essa pessoa idosa, tanto homem quanto mulher. Eu citei a mulher, mas tanto o homem quanto a mulher tem direito também, que seria o idoso que não tem a contribuição mínima necessária para uma aposentadoria por idade, mas, principalmente, tem uma renda familiar muito baixa. Como eu disse, o idoso, especificamente, ele tem, de repente, só aposentadoria de um dos membros, só do marido ou só da esposa, que hoje a maior parte delas são um salário mínimo, e essa pessoa não é suficiente para sustentar os dois. Então, ela pode, através disso, solicitar o idoso, o BPC-Loas, para resguardar o mínimo de dignidade no final da vida dessas pessoas. Nossa, e posso chamar de Leia? Leia, por favor. Leia, eu tenho mais uma dúvida relacionada ainda ao BPC-Loas. Como alguns outros benefícios e aposentadorias, quem é beneficiado com o BPC-Loas também tem direito a 13º? Não. Isso é uma das diferenciações com relação à aposentadoria normal. Por quê? A aposentadoria é um benefício que foi concedido, por quê? Porque você se enquadrou ou
como um trabalhador que cumpriu já os 30, 35 anos de trabalho, tem casos de 30, de 35, depois a gente pode até explicar sobre isso, mas esse benefício é concedido só 12 vezes, ou seja, você recebe de janeiro a dezembro, mas sem o benefício do 13º, porque é uma concessão do benefício para uma situação especial, não é um benefício que você adquiriu em decorrência do seu trabalho. Perfeito. Eu tenho alguns amigos, né, algumas amigas que trabalham na área da saúde, são chefes de enfermagem, né, e elas trabalham em 2 empregos, né, e eu queria entender se, por exemplo, quando ela vai se aposentar, o tempo de contribuição soma desses 2 empregos, se o salário, né, porque eu acho que tem uma média salarial também, né, uma contagem, né, do maior salário, então, se quando essa pessoa vai se aposentar porque ela passou muito tempo tendo 2 empregos, se esses tempos somam e contribuem para a aposentadoria dela. Muito interessante essa sua pergunta, Thiago, porque isso eu tenho visto no meu escritório com muita frequência. Isso tem a ver com ajuste de CNIS. O que é um ajuste de CNIS? A pessoa, ela trabalhou em 2, 3 contratos de trabalho, só que aí, na hora de fazer a contagem para aposentadoria especificamente, só conta um período. Você trabalhou de janeiro de 2003, um exemplo, a fevereiro de 2004, em 2 trabalhos, 6 horas cada um, você não vai ter a soma de 12 meses mais 12. Não, você vai ter 12 meses para contagem do tempo de contribuição. Para chegar nos seus 30, se mulher, 35 anos, homem. A diferença é que a soma dos valores recolhidos, porque você tem 2 trabalhos, são 2 recolhimentos de INSS. Tem que somar os 2. O que eu tenho visto muito, aí já é uma questão de revisão de aposentadoria, o INSS concede a aposentadoria, faz a somatória do maior dos 2 salários. Vamos supor, naquele período, um teve um salário de 2 mil e um outro de 4. Eles somam os de 4 mil. Está errado. Tem que incluir os 2, 6 mil reais naquele mês de contribuição. Isso a gente tem feito muito em forma de revisão, porque na hora da concessão, soma um só, a gente tem aconselhado os nossos clientes, recebe, inicia-se o recebimento da sua aposentadoria e logo em sequência faça uma revisão com relação ao cálculo do valor da aposentadoria, não ao tempo, porque o tempo vai estar correto, ele só conta uma vez. Aproveitando essa explicação, fiquei com algumas dúvidas aqui. Então é aconselhado, quando vai dar entrada na aposentadoria, esse profissional que tinha essa situação, ele não ficar tão preocupado em que isso seja somado já na entrada. É melhor entrar primeiro e depois pedir a revisão? Sim, interessante isso. Por quê? Foi como eu expliquei já na pergunta anterior. Quando você vai dar entrada na sua aposentadoria, o que é um momento importante? Você começar a receber. Eu já cumpri meus 30, 35 anos e agora eu quero receber. Se tiver algum erro com relação à somatória, mesmo do tempo ou dos valores, que hoje houve uma modificação com a lei de 2019, porque antigamente somava-se os maiores salários. Hoje não. Hoje a regra de soma é todo o contrato dividido pelos meses que você trabalhou. E nesse caso, eles só somam um mês, como eu disse, com relação ao trabalho duplicado. Ou seja, você trabalhou em 2 lugares, ou é um prestador de serviço que prestou em 2, 3 empresas e teve cada um recolhimento durante aquele mês, vai somar só o maior. Acabou, recebeu, iniciou, você tem um prazo para solicitar uma revisão no seu benefício. Isso também é muito importante o trabalhador ter isso em mente. Porque a revisão, você tem 10 anos da concessão da sua aposentadoria para revisionar. Então, eu preciso fazer isso hoje? Não, você tem 10 anos, só não pode perder esse prazo porque ele é decadencial. Mas você tem 10 anos. Então, inicia-se o recebimento, depois faça um pedido de revisão administrativo. Se no administrativo não se resolver esse problema da revisão que é devida, você vai para o judicial, que no judicial você vai ter com certeza essa revisão e, consequentemente, receber o atrasado daquele valor, porque isso vai acrescer o valor do seu benefício e você vai receber esse atrasado também. Uau, isso é importante. Ela não vai só ter acesso ao direito do valor correto, mas o retroativo vem tudo. Exatamente. O retroativo vem desde a data da concessão. Se esse processo judicial demorar 1, 2, 3, eu tive casos de processo que demorou 10 anos na justiça, mas os meus clientes acabaram recebendo todos os atrasados e a partir da data da concessão recebeu a aposentadoria normal,
mas em seguida receber os atrasados. Ou seja, gente, você sabe que tem cliente da Leia comprando uma casa logo depois de receber esse benefício. Ó, mas eu achei uma coisa muito interessante. Já que a gente entrou nesse assunto de 30, 35 anos, sem entrar em tantos detalhes, que eu sei que esse é um assunto para um documentário e não só um podcast, quais são as regras básicas atuais para a aposentadoria? A aposentadoria é concedida pelo período que você trabalha, tá? 35 anos de trabalho, e você tem um mínimo de tempo também de idade. Ou seja, hoje a gente chama de pontos, né? Você tem que ter um X de contribuição e mais o tempo de 35 anos para você conseguir essa aposentadoria. Então, em regra, 30 para mulher, 35 anos para homens, e mais o ponto. Que essa é uma outra situação bem complexa que eu não vou me estender, mas existe uma diferença entre tempo de trabalho, 35 anos, e ponto. Então, é a somatória deles com a idade que te faz a concessão da sua aposentadoria. Como eu disse no início do nosso podcast, a Previdência é uma área do direito onde requer muito estudo. Por quê? Porque ela é muito complexa. Você tem que ter diversas situações para você ter a concessão. Perfeito. Agora, entrando já na situação do trabalhador que já tem aí um bom tempo, o tempo correto de contribuição, já está ali, às vezes, próximo à idade, ou às vezes nem chegou nisso, mas por se tratar, eu quero tirar uma dúvida relacionada a uma doença específica que pode causar um problema específico, né? Eu sei que nós vivemos num país onde o índice de pessoas com diabetes é muito alto, e não só por diabetes, mas às vezes por um acidente ou qualquer uma outra situação, a pessoa perde a visão de um dos olhos. O que a pessoa tem direito quando isso acontece durante a vida dela? Isso é o que a gente chama, né, de visão monocular. A visão monocular, inclusive, ela já é uma regra no direito previdenciário há algum tempo, tem a concessão de alguns benefícios, mas ela virou lei em novembro do ano passado. É bem recente essa lei, que agora realmente o INSS não tem como usar a perícia para não conceder. Ela existe, ela é uma lei. O que ela regulamenta, essa visão monocular? A pessoa que por algum motivo, não só como você citou a diabetes, mas por algum outro motivo, algum outro tipo de doença, ou às vezes até de nascença, ela perdeu de 20 ou mais por cento de pelo menos uma das visões. Vamos supor, no direito eu tenho uma redução de 40%, 50%. Eu só enxergo 50% da visão. Não precisa nem ser uma perda total de visão. Você tem direito, sim, a alguns benefícios. Quais são eles? Hoje você tem redução no imposto de renda. Se você comprovar no INSS e automaticamente para a Receita que você tem essa deficiência, você não tem a obrigação do pagamento do imposto de renda. Então, esse é um benefício concedido em lei. Um outro benefício, se você comprova que você tem essa deficiência visual, você tem redução no IPI na compra de um carro novo. Então, você pode ir comprar um carro novo, você é isento do IPI, então esse carro sai bem mais em conta para você. E, principalmente, para quem nunca contribuiu com a Previdência, tem direito a um BPC-LOA sobre essa perda de visão. E uma outra situação que é para o trabalhador que tem a visão reduzida, ele pode entrar naquelas cotas de trabalho, ele entra como um trabalhador cotista especial tanto para o vestibular, tanto para o contrato de trabalho e na aposentadoria, que é o que foi a nossa pergunta primordial aí, ele tem a redução no tempo de aposentadoria. Ou seja, um trabalhador normal, como eu citei, tem que trabalhar 35 anos para se aposentar. E a mulher tem que trabalhar 30. Não, quem tem a visão monocular comprovada, inclusive o INSS reconhecendo isso, e se não reconhecer, a gente consegue esse reconhecimento judicial também, tem a redução em 5 anos no seu tempo de trabalho. Então, se eu teria que trabalhar 35 anos, eu vou trabalhar apenas 30 se for um homem e vou trabalhar 25 se for uma mulher. Caramba, quanta informação preciosa, né, nesse caso. E é um universo novo, né? Eu acho que por isso que o advogado, a advogada previdenciária precisam se atualizar sempre, né? Uma nova resolução de novembro. Sim. Ainda com algumas dúvidas, eu vou tirar algumas dúvidas pessoais. Eu tenho um tio que está beirando os 65, 64, 65 anos, e ele trabalhou 20 anos já, entre duas empresas que ele trabalhou,
E só que quando ele foi da entrada na aposentadoria dele, não aparecia esses 20 anos, tinha lá 12 anos só de contribuição. Qual que é a situação? Como que a gente pode ajudar uma pessoa nessa situação? Isso também é uma outra pergunta muito interessante e que a gente tem visto também no nosso escritório com muita frequência, mais até do que a gente achava que poderia estar acontecendo. Isso chama-se ajuste de CNIS. O que que acontece? Antigamente, antes de se introduzir o FGTS e quando se passou a ser regra, lei, ou seja, em 79, até 79, você não tinha obrigatoriedade de recolher o FGTS. O trabalhador não podia ele fazer a opção, eu quero ou não. E as empresas antigas não faziam essa opção, ou se faziam, não constava essa informação nesse instrumento que a gente usa, que é o CNIS, que é o documento onde consta todas as contribuições que você tem durante o ano, seja de um trabalho, seja de um prestador de serviço, ou seja até daquele contribuinte facultativo. Está nesse formulário, nesse CNIS. O que que acontece? Muitas vezes você tinha um contrato de trabalho, se criava um número, que a gente chama número de NIT ou PIS, que eles falam meu número de PIS, e você tinha esse número. Quando não era todas as informações trazidas para o INSS, ou seja, você entrava numa empresa, você tinha um. Aí, por algum motivo, você perdeu a sua carteira e você não tem mais aquele número, porque você não tinha fundo de garantia na época. Você entra numa outra empresa, ela tirava-se um outro número de PIS. Nós já pegamos casos que a pessoa tem 4, 5, 6 números de PIS. Aí, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer a unificação dessas informações junto ao INSS, que é esse ajuste no CNIS. Ou seja, você tem que fazer a prova no INSS, através da sua carteira de trabalho, que você tem algum contrato que não está constando para o INSS essa informação. Quando você traz essa informação, você faz a prova documental para o INSS, ele incorpora aquele tempo de trabalho, ou seja, no caso do seu tio especificamente, ele está com 12, se ele tem 8 anos que não consta no CNIS, é porque provavelmente ele tem um outro número de PIS que não está ligado no atual dele. Aí você faz essa correligação e aí o INSS faz a somatória total. Aí provavelmente vai chegar nos 20 anos de trabalho que o seu tio realmente tem na carteira de trabalho dele e aí conceder uma aposentadoria para ele por idade. Ou seja, tem salvação, é só encontrar um advogado de confiança que se mantém atualizado. Exatamente. E a gente usa, inclusive, voltando a falar, só encerrando esse assunto, um instrumento que a gente usa muito hoje no nosso escritório, é uma planilha, ou seja, é um documento, é um programa que a gente utiliza para trazer todas essas informações. Então, a gente tem oferecido realmente esse tipo de trabalho porque é um planejamento. Você planeja a sua aposentadoria e nele te dá a opção, inclusive, de você ver quanto você vai ganhar daqui 10 anos, se falta isso, se você continuar contribuindo com o que você contribui hoje, ou a gente faz a localização desses instrumentos errados dentro do INSS, ou seja, do que está faltando de informação para o INSS para fazer a concessão da sua aposentadoria. Então, esse planejamento previdenciário é muito interessante. O trabalhador, não só o idoso, ou o trabalhador já com 20, 25 anos de carteira, mas o trabalhador inicial também, aquele que está iniciando no mercado de trabalho, seria interessante ele fazer para o autônomo ou para o facultativo também, porque ali te dá a opção, bom, se eu recolher durante tanto tempo, tanto de valores, qual será o valor da minha aposentadoria? Isso que é o que a gente quer saber no final, né? Com quanto tempo eu vou trabalhar e com quanto eu vou me aposentar. Então, esse planejamento é muito interessante. Façam, o trabalhador tem que fazer isso já, porque existe uma ideia errada. Quando a gente inicia o trabalho, quando a gente começa a trabalhar, às vezes com 18, 19, 16, né, anos, você fala assim, eu nunca vou me aposentar. Não é verdade. O problema é que a gente sempre aposenta quando a gente já está cansado de trabalhar. E muitas vezes a gente vai deixando para lá. Não vou atrás da minha previdência. Muitas pessoas, eu só queria pegar um gancho e falar da empregada doméstica, por exemplo. Ela trabalha como empregada doméstica, às vezes numa casa, muitas vezes sem registro. E falar, não vou precisar desse registro. Vai, porque aquele 1 ano, 2 anos, 3 anos que você ficou sem registro, a hora que você tiver com seus 55, 60 anos, vai te fazer falta. Então, é uma coisa que você tem que planejar a sua previdência, porque um dia você vai querer se aposentar, e geralmente quando a gente já está cansado do trabalho, que é com seus 50, 55, 60 anos de idade. Nossa, esse tema é interessantíssimo, porque existe um entendimento de que eu devo procurar um advogado previdenciário só quando eu vou me aposentar. E segundo
a sua informação agora, eu devo estar próximo e procurar um advogado previdenciário para me ajudar no planejamento da minha aposentadoria. Sim, é isso mesmo. É para isso que existe esse trabalho. Inclusive, a gente está divulgando, fazendo muito esse trabalho, porque eu tenho percebido que está muito difícil, na hora de conceder a aposentadoria, de requerer essa aposentadoria, existem muitas falhas. Então, se você consegue corrigir essas falhas, inclusive, e nas empresas que você trabalhou, aquelas que não forneceram o seu PPP para qualificar o seu contrato de trabalho, se você consegue isso durante o período que você está trabalhando, ter esse documento em mãos, você não corre o risco, por exemplo, daquela empresa fechar. E aí você não tem para quem solicitar esse PPP, porque você já não sabe mais quem que representa aquela empresa que fechou por algum motivo. Então o planejamento serve para isso. Ó, eu estou planejando, hoje eu trabalho numa empresa, eu sou um mecânico, ou eu sou um eletricista. Aí eu saio daquela empresa, ela não me fornece um documento, que é o PPP. E aí, como é que eu vou conseguir daqui 10, 15 anos esse documento com a empresa? Não vou conseguir, porque muitas vezes ela já fechou. Então, o planejamento serve geralmente para isso, para você ter uma orientação desde o início do seu contrato até a época da sua aposentadoria. Nossa, e essa sua resposta, essa sua explicação incrível, me deixou mais uma dúvida muito relacionada à realidade aqui da nossa cidade. Aqui, na cidade onde eu moro, tem muita prestação de serviço. E nessa prestação de serviço, cresceram muitas empresas de terceirização de mão de obra, de serviço de limpeza, de portaria. E tem alguns casos, que inclusive muito próximos de mim, assim, de pessoas que quando foram procurar, né, um cálculo para se aposentar, elas descobriram que no registro dela, o trabalho dela tinha algum grau de insalubridade ou de periculosidade. Ela já poderia dar início à aposentadoria dela, só que não dava certo porque lá nesse documento, o PPP, não estava registrado, né, que aquela função tinha essa situação. Então, essa pessoa, como que ela faz? Ela tem que procurar um advogado e quais são os procedimentos? Isso é muito interessante a sua pergunta, porque o PPP é aquele documento que a empresa fornece, na qual ela deve realmente relacionar todo o trabalho que você executa. E ali tem alguns campos que deve constar, se ali consta com adicionais, se você está sujeito a ruído, se você está sujeito a poeira, porque quando a gente fala dos agentes insalubres, tem o químico, tem o físico e tem o biológico. Então, se você está sujeito a um desses instrumentos, químico, físico ou biológico, você tem direito a um adicional de insalubridade. Só que isso tem que constar realmente no seu PPP, porque se não tiver constando essa informação no seu PPP, você jamais vai conseguir usar aquilo para crescer. O que é crescer na aposentadoria? O seu trabalho normal, você tem ali 5 anos de trabalho numa empresa. Quando você trabalha em alguma empresa que você trabalhou sujeito a esse tipo de adicional, ele dá um acréscimo de 40% sobre o seu tempo de trabalho. Ou seja, em regra, para cada ano você ganha em torno de 4 meses e meio. Então, isso, no final de 30 anos ou de 25 anos de trabalho, olha o quanto se acresce. Então, qual que é o procedimento? Saiu da empresa, solicita o PPP. É um instrumento obrigatório. Na rescisão, a empresa tem que te fornecer, junto com o termo de rescisão, o seu PPP. Se ela não forneceu, você exige, nem que for através de uma notificação ou de um documento solicitado na empresa. Se porventura essa empresa não te deu esse documento, você pode usar a Justiça do Trabalho, para fazer a solicitação desse PPP. Tá? E nesse PPP, se ela forneceu, mas mesmo assim estava irregular, por exemplo, ela pagava o seu adicional de insalubridade no seu holerite de pagamento, mas não colocou isso no PPP. O seu holerite já é a prova que você precisa na Justiça do Trabalho para pedir o acréscimo dessa informação no seu PPP, que você vai usar na época na aposentadoria. Caramba, olha aqui, vocês estão vendo, gente, quanta informação preciosa para você planejar sua aposentadoria, para você ter acesso aos seus direitos. É por isso que esse projeto desse podcast é incrível e você precisa acompanhar todos os episódios, viu? Eu estou aqui hoje sendo privilegiado nesse primeiro episódio, mas vocês precisam acompanhar isso aqui, porque tenho certeza que vão sair assim dicas preciosas para vocês. Mas assim, prosseguindo ainda nas minhas dúvidas, tem uma questão referente a acúmulo de benefícios, né? Exemplo, uma pessoa que recebe uma pensão
por morte, porque o cônjuge dela faleceu, né, o esposo ou a esposa faleceram, então, geralmente, né, o esposo faleceu e ela recebe uma pensão por morte. Só que essa pessoa trabalhou algum tempo na vida dela. E aí ela foi contribuindo e agora chegou na hora dela se aposentar também. Existe um mito, eu não sei se é mito ou verdade, de que se ela for dar entrada na aposentadoria, ela perderia essa pensão. Então, o que pode acumular e o que não pode? Sim, não, realmente é um mito que ainda tem-se, né? Antigamente era assim, se você tinha aposentadoria, no caso de pensão por morte, você não teria direito a uma aposentadoria. Só que o que é uma aposentadoria? O que é uma contribuição? Quando você contribui para o INSS, você tem os direitos não só do auxílio-doença, mas você tem o direito no final da sua aposentadoria. Então, se você contribuiu, independente daquele benefício que você recebe da pensão por morte, porque aquele benefício não é seu, não é pelo seu trabalho, você está recebendo, no caso da pensão por morte, por quê? Porque o seu cônjuge faleceu. Ele faleceu, ele era contribuinte do INSS e ele deixou para o cônjuge, não só para o cônjuge, também para o filho menor, porque acontece muito da pessoa falecer novo por algum problema de saúde ou doença ou um acidente e ter filhos com menores de 18, 21 anos, caso de homem e mulheres. E eles também têm direito a esse benefício da pensão por morte. Então, é a esposa e os filhos herdeiros, desde que menores de idade, tá? Menores que a gente fala de 21 e menores de 18. Nesses casos, o benefício não é da pessoa, ela recebe um benefício de terceiro, ou seja, a pensão. Como ela também é contribuinte, isso dá a ela também o direito de requerer a pensão para ela, pelo trabalho que ela executou, que seria por tempo de contribuição ou por idade, desde que se enquadre na regra das contribuições. Por idade, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição e por tempo de contribuição, 30, 35. Então, independente daquele benefício por morte que tenha-se em mente, não é dela, ela ganhou porque ela tinha um companheiro ou porque ela tinha o pai, ela tem direito ao que ela contribuiu, então o benefício que é dela. Então ela não perde, a opção de um não perde o outro. Só tem um caso onde a pessoa perderia o direito, até porque ele não é um benefício concedido pelo tempo de contribuição, que é o BPC-Loas. Se a pessoa esposo, mulher ou criança que recebe um BPC-Loas, e nesse tempo de recebimento, ela venha receber uma pensão por morte, que no caso é um benefício por morte, do falecimento ou do marido ou um dos pais, ela tem que fazer a opção. Ou eu permaneço com o BPC-Loas, ou eu permaneço agora com essa pensão, porque eu não posso acumular os dois. Então, em regra, retira-se dessa pessoa o BPC-Loas, no caso, porque o valor dele nunca ultrapassa um salário mínimo e a aposentadoria muitas vezes pode ultrapassar, você faz a opção de permanecer com a sua pensão por morte. Só com um detalhe, que eu gostaria de citar aqui, que a questão do BPC-Loas, ele é 12 contribuições, se você não tem 13º sobre BPC-Loas, e na aposentadoria você tem, tanto na pensão por morte quanto a aposentadoria tradicional. Então, você sempre faça a opção da pensão por morte, em vez do BPC-Loas, se você tiver que optar por um dos dois. Nossa, e essas respostas, essas dúvidas são realmente esclarecedoras. E eu tenho uma dúvida, doutora, em relação às áreas que as pessoas trabalham. Todas essas regras, elas valem para a questão do trabalhador no setor privado? Muda muita coisa quando a pessoa trabalha no setor público? Sim, tem muitas mudanças, porque quando está trabalhando para o setor público, inclusive Estado, no caso de professores, são regras específicas. Cada município tem a sua regra previdenciária, ainda mais na maior parte dos municípios a gente tem conhecimento, e Estado, não só município, que eles têm um plano de previdência privada, que seria isso, mas é um plano de previdência municipal. Então, nesses casos, eles seguem a regra do plano de previdência da cidade, do estado em que ele atua, em que ele trabalha. Diferente do trabalhador que se sujeita ao plano de previdência do INSS, tá? Existem essa diferença. E pegando um gancho nessa sua pergunta, se você me permitir, tem uma coisa interessante que você faz a opção. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um trabalhador, eu sempre trabalhei em empresas particulares e estou filiado ao INSS. Num determinado momento da minha vida, eu prestei um concurso público, municipal, estadual, federal, e eu entrei nesse concurso público e estou trabalhando lá. Eu tenho 5 anos no privado, que é no INSS, e eu já tenho meus 25 anos de serviço público.
E aí, eu somo? Pode somar. Essa era a minha dúvida. Pode somar. Você faz o quê? Você faz a opção junto à sua instituição que você quer levar aquele período do INSS para incluir no seu período como estatutário. Aí, você pode. Tem uma segunda opção. Você contribuiu 15 anos pelo INSS, só que aí você entrou para trabalhar e está lá há 20 anos já no Estado. Se eu já completei a idade, eu posso usar, não uso esse tempo na privada, ou seja, no Estado, no município, mas eu continuo deixando esse período de 15 anos no INSS. Eu já tenho a idade, eu vou e solicito uma aposentadoria por idade, junto ao INSS. Então, eu tenho um benefício do INSS. Só que lá eu tenho um serviço público de 25 anos, que em alguns casos é concedida aposentadoria após os 25 anos de serviço público. Você pode solicitar uma aposentadoria no serviço público. Então, você tem duas aposentadorias. Uma junto ao INSS dos 15 anos que você contribuiu, só que aí por idade, e uma lá do seu trabalho executado no serviço público por 25 ou 30 anos, aí depende da regra de cada município. Embora as regras giram geralmente em torno da regra da Previdência. Tem alguma outra modificação, aí você vai ter que ver realmente na sua cidade ou no seu estado onde você presta esse serviço público, mas em regra é muito parecida com a do INSS, mas são duas instituições diferentes. Eu tenho uma dúvida relacionada a esse caso ainda. Principalmente quando o assunto é professor, né, um profissional da educação, é possível, e a gente conhece alguns nesse caso, que o professor dá aula na iniciativa privada, ele é concursado do Estado e também concursado do município. Agora vem a grande dúvida. É possível, em algum determinado momento da vida desse trabalhador ou dessa trabalhadora, ele ter aposentadoria das três instâncias, de um professor do Estado, um professor do município e do INSS? Então, pode até se conseguir essas três. Só que aí é a questão da idade que é o que vai mais pegar, porque, como eu disse, cada uma tem a sua regra, mas não foge muito da regra da Previdência Social do INSS. Mas ele pode conseguir, se ele não fizer a opção de incluir aquele período do INSS em qualquer uma das outras duas, ele pode conseguir. Só que 25 ou 30 anos você tem que trabalhar no Estado, 25 ou 30 anos no município e já ter um tempo de contribuição do INSS. É muito difícil de conseguir casos idênticos a esse. Por quê? Porque a pessoa geralmente não consegue acumular por causa do horário de trabalho. Porque tem a regra de trabalhar às 8 horas por dia, ou um horário não pode trabalhar com outro. Eu vejo isso acontecer muitas vezes no caso do professor de faculdade, no federal, que ele presta serviço para o federal, aí ele presta serviço, de repente ele consegue prestar serviço também no municipal, como professor numa escola municipal, e aí a regra do município, a regra do federal, e ele já tinha algumas contribuições do INSS. Pode acontecer, mas em contagem de tempo, se você analisar, é meio difícil disso, a não ser que nós tivermos aí uma professora que trabalha até os seus 60, 70 anos de idade, de repente ela consegue fazer o acúmulo dessas atividades, por causa de horário. Embora cada um possa ter um horário diferenciado, no Estado, geralmente, a gente sabe que o horário é um pouco mais estendido. Então, difícil ele conseguir acumular Estado, federal, no caso, à noite, e mais o diurno numa prefeitura. Mas pode acontecer. E se acontecer, ele tem direito, são institutos diferentes. Então, ele teria direito a 3 aposentadorias. Doutora, para encerrar as minhas dúvidas, eu ainda vou permear essa situação do trabalhador que está em instituições diferentes. Assim. O trabalhador da área da saúde, ele presta serviço para um hospital que é estadual, mas também é concursado do município. Ele consegue juntar esses dois benefícios? Consegue ou juntar, como eu disse. Ele pode, nesse caso, se ele trabalha tanto para uma municipal como para uma estadual, um hospital, alguma coisa estadual, ele consegue. Ele tem a opção ou de juntar os dois em um só, que no caso ele faz a opção do que ele é concursado. Ele tem essa opção e ele pode, ou ele faz 2 aposentadorias na época da concessão. Pode também para o trabalhador, no caso, um enfermeiro, um trabalhador, um médico. Muitas vezes o médico pode ter essa situação. Ele trabalha, presta serviço para uma municipal, mas ele também presta serviço para alguma instituição a nível de concurso público e tal. Ele pode
fazer o pedido de concessão de aposentadoria em um e o pedido de concessão de aposentadoria no outro. Só sempre cumprindo as regras de cada um. Ele tem que estar enquadrado em regras de cada um. Mas são 2 recolhimentos distintos. Então, ele tem direito a 2 aposentadorias. E para isso, é muito importante que ele procure um profissional da área do direito previdenciário para fazer o tal do planejamento? Planejamento previdenciário. E nesse planejamento, o advogado vai conseguir visualizar a situação dele e fazer com que ele tenha essas concessões. Eu só queria dar um exemplo. Esses dias eu fiz a aposentadoria de um cliente meu, ele é um mecânico, que ele trabalhou particular, ele recolhia como facultativo durante 15 anos e nesse meio tempo ele prestou um concurso. Não levou esses 15 anos para a prefeitura municipal, ele já é aposentado hoje como contribuinte do INSS, devido ao facultativo que ele teve como mecânico, ele tinha uma oficina, e hoje ele já completou os 25 anos também, porque é uma atividade especial, para a concessão da aposentadoria junto à prefeitura municipal. Então ele tem já recebendo, ele já está recebendo há mais de um ano essa contribuição do INSS aposentadoria por idade, e esse ano ele já está dando entrada na aposentadoria por tempo de contribuição junto ao município, porque é uma aposentadoria especial. Maravilha. Vocês estão vendo? Vocês entenderam o quão são ricas as possibilidades e as instruções que a gente vai receber aqui nesse projeto desse podcast? Então, eu convido você a continuar assistindo esses episódios, acompanhe aí o canal do YouTube, o site, e eu tenho certeza que a Leia vai dar muitas informações incríveis aqui para vocês, tá bom? Então, aguardem ela agora recebendo convidados aqui nos próximos episódios. Tchau, tchau!